Cobrança da falta pelo Andrade. Cabeçada de Washington tirando pelo Fluminense. Batendo forte. Gol! Você já ouviu falar no jogador que foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 82, integrou uma das maiores gerações vitoriosas do futebol brasileiro e é considerado um dos maiores laterais direitos da história do Flamengo? Hoje, o Olhar Hoteleiro vai mostrar como é se hospedar na Pousada do Leandro, um refúgio verde na região dos Lagos do Rio de Janeiro, que guarda as histórias e as memórias de um dos mais emblemáticos ídolos do futebol carioca. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer cada cantinho aconchegante da pousada, os espaços de convivência que refletem sua identidade única e a proposta de hospitalidade pautada na atenção e cordialidade, um legado que reflete o espírito do próprio Leandro dentro e fora de campo, tornando sua estadia em Cabo Frio uma experiência memorável, qualquer que seja o seu clube do coração. E ao longo do vídeo vou compartilhar curiosidades sobre a trajetória profissional de Leandro em cada capítulo. Seja muito bem-vindo ao Olhar Hoteleiro. Eu sou Juliana, com MBA Executivo e Hotelaria, e aqui você encontra o melhor das hospedagens, muito além das estrelas. Com um perfil familiar, a Pousada do Leandro é um empreendimento estruturado para atender casais que buscam descanso, famílias com filhos, por meio das acomodações adequadas, e também o público sênior, que prioriza conforto, tranquilidade e bem-estar. Atualmente, a pousada não é pet-friendly e a hospedagem de grupos está sujeita a consulta prévia diretamente com a administração. Para chegar à Pousada do Leandro, saindo do Rio de Janeiro, leva em torno de 2h40, passando por 2 pedágios. O acesso é feito pela ponte Rio-Niterói, atravessando a ponte e seguindo pela BR-101, a rodovia Niterói-Manilha, em direção à região dos Lagos. Em Rio Bonito, você acessa a RJ-124, que é a Via Lagos, rodovia estadual que segue até a região dos Lagos, incluindo Cabo Frio. E ao chegar em Cabo Frio, você segue as placas indicativas para o centro da cidade. E a Pousada do Leandro está localizada na Avenida Nilo Peçanha. A rodoviária mais próxima é a de Cabo Frio, que fica a cerca de 15 minutos, e o aeroporto mais próximo é o Fly Lagos, em Cabo Frio, que possui voos privados ou fretados, que fica a 20 minutos. Agora, a primeira curiosidade: o Leandro ficou conhecido não apenas pela técnica apurada, por ser ambidestro, mas também pelo comportamento disciplinado em campo, sendo referência de postura profissional ao longo da carreira. A Pousada do Leandro está há mais de 30 anos no mesmo endereço, onde inicialmente era a residência da família do ex-jogador, um detalhe que reforça o caráter afetivo e autêntico do espaço. Nascido em Cabo Frio em 17 de maio de 57, José Leandro de Souza Ferreira vestiu apenas a camisa do Flamengo durante toda a sua carreira profissional, entre 78 e 90. Algo raro no futebol moderno e que reforça sua profunda ligação com o clube. Reconhecido por especialistas e críticos do futebol como um dos maiores laterais direitos da história, destacou-se por um futebol clássico, técnico e extremamente elegante. Sua ascensão foi rápida e marcante. Após ser aprovado em uma peneira do Flamengo em 76, destacou-se na categoria de base, chegou ao time profissional em 78 e foi efetivado em 79. Em 1981, se consolidou como titular absoluto do Flamengo, condição esta que manteve até o encerramento da carreira. Nesse mesmo ano, viveu o auge ao conquistar a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes, além de iniciar sua trajetória como titular da seleção brasileira. Em 82, disputou a Copa do Mundo da Espanha como titular da lateral direita de uma seleção considerada por muitos como uma das melhores dos últimos tempos, sendo eleito pela imprensa especializada como o melhor lateral direito daquele Mundial. Mesmo com a carreira encerrada precocemente por problemas no joelho em 1990, Leandro construiu um legado sólido, respeitado internacionalmente e marcado por títulos, regularidade e disciplina. Hoje, vivendo em Cabo Frio, Leandro é proprietário da pousada que leva o seu nome, um projeto que carrega história, memória e identidade. Até o período da pandemia, a gestão esteve sob a responsabilidade de seu pai, reforçando o caráter familiar, que ainda hoje reflete a proposta de hospitalidade do empreendimento. E dependendo da sua agenda, é possível encontrar o próprio Leandro aos domingos pela manhã, compartilhando o café da manhã na pousada
pousada ao lado de sua família, um detalhe que aproxima o hóspede da história e torna a experiência ímpar e ainda mais autêntica. E nesse mesmo momento, os hóspedes podem, de uma forma muito espontânea, pedir um autógrafo em camisas personalizadas, disponíveis para aquisição na própria recepção. Muita saúde, 2026 cheio de paz, amor, alegria. Em localização privilegiada, a Pousada do Leandro está a aproximadamente a 4 minutos de caminhada da Praia do Forte, principal cartão postal de Cabo Frio, e a Praia das Dunas, contínua à Praia do Forte, conhecida por ser ideal para surf e caminhadas. A pousada também fica próxima ao centro comercial e financeiro da cidade, com fácil acesso a bares, restaurantes e serviços essenciais. Durante a estadia, os hóspedes podem também conhecer atrações de grande relevância histórica e cultural, como a Praça da Cidadania, um dos principais palcos de eventos e atividades culturais da cidade, que recebe shows, festivais e manifestações artísticas ao longo do ano. A poucos minutos a pé encontra-se ainda alguns pontos turísticos mais tradicionais da cidade, como é o bairro da Passagem, conhecido por arquitetura colonial, o Canal do Itajuru, ideal para caminhadas ao entardecer e conhecido também por concentrar alguns restaurantes mais tradicionais da cidade, e a Igreja Matriz Nossa Senhora de Assunção, um dos marcos históricos de Cabo Frio. Agora, segunda curiosidade, ao todo, Leandro disputou 415 jogos e marcou 14 gols pelo Flamengo. Localizada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a Pousada do Leandro está inserida em um clima predominantemente tropical litorâneo, caracterizados por temperaturas agradáveis ao longo de todo o ano e estações bem definidas quanto à chuva e à umidade. No verão, as temperaturas médias mantêm-se elevadas, com máximas em torno de 26 a 29 graus, ideais para atividades ao ar livre e aproveitar as praias de águas cristalinas da região. As chuvas também são mais frequentes nesse período, normalmente em forma de pancadas no final da tarde ou início da noite, sem comprometer o clima ensolarado típico. Lembrando que, mesmo em dias nublados, é fundamental o uso de protetor solar e guarda-sol, já que a incidência de radiação ultravioleta na região é bem elevada. Já no inverno, o clima de Cabo Frio continua ameno, com máximas médias em torno de 24 graus e mínimas entre 18 e 20 graus, além de uma redução significativa na precipitação. E essa estabilidade térmica, aliada à boa incidência nos dias ensolarados ao longo de todo o ano, faz de Cabo Frio um destino atrativo em qualquer estação. E isso se harmoniza perfeitamente com a proposta integrada à natureza da Pousada do Leandro. Na prática, os hóspedes optam por aproveitar a praia durante o período da manhã e, ao final da tarde, relaxar na piscina da pousada até o pôr do sol. E esse fluxo é facilitado pelo acesso exclusivo para banhistas, localizado na rua Roberto Nogueira Machado, via lateral da pousada, que permite retorno direto à pousada, entrando pelo chuveiro na área da piscina. Isso traz muito mais comodidade após a praia. Agora, mais uma curiosidade. Ao longo da carreira, Leandro foi expulso apenas uma vez quando se desentendeu com o ponteiro Ado no Campeonato Carioca de 1983, fato que reforça sua disciplina tática e comportamento exemplar. As reservas na Pousada do Leandro são realizadas prioritariamente de forma direta por meio do WhatsApp ou telefone do próprio hotel, não sendo comum encontrar disponibilidade em plataformas de reservas online, e os contatos oficiais estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Quanto às condições de pagamento atualmente, a pousada oferece 5% de desconto para pagamentos efetuados via Pix ou em dinheiro, sendo possível realizar 50% do valor como sinal no momento da reserva e quitar o restante durante o check-in. Atualmente o empreendimento não utiliza link de pagamento. O check-in ocorre a partir de 2 da tarde, momento que basta o hóspede preencher uma ficha de hospedagem e já ter acesso à chave da acomodação. Já o check-out é realizado ao meio-dia, de maneira prática, com conferência dos consumos realizados durante a estadia, podendo ser pago em dinheiro, Pix ou cartão, e bastando devolver a chave da acomodação. Agora, mais uma curiosidade. O Leandro era conhecido internamente por sua liderança silenciosa, sendo o capitão do Flamengo em diferentes momentos, mesmo sem uso frequente da braçadeira. O regime de alimentação da Pousada do Leandro inclui o café da manhã, servido diariamente de 7h30 às 10h, em um ambiente cuidadosamente decorado, com temática marítima, que reforça a identidade litorânea da hospedagem. E a principal vantagem desse formato é a liberdade de horários e deslocamento. O hóspede pode tomar café e já seguir direto para a praia ou para outras atividades, utilizando a pousada como ponto de apoio prático, confortável e estrategicamente localizado. E o café da manhã oferece um buffet variado e equilibrado, com sucos naturais de laranja e de multifrutas, frutas da estação,
como mamão, melão e banana, queijos, presunto, gelatinas, banana frita, aveia, granola, farinhas funcionais de linhaça de chia, bolos, pães, torradas, geleias, pães de queijo, ovos mexidos, pastéis, linguiças fritas, café com leite, atendendo a diferentes perfis e preferências alimentares. Ao longo de todo o dia, a pousada oferece café e chá como cortesia no hall principal, localizado atrás da recepção. No período da tarde, esse serviço é ampliado com a oferta de pipoca e bolo, rosquinhas ou torradas, agregando valor à experiência e reforçando a proposta de hospitalidade acolhedora. Outra curiosidade sobre o Leandro: com o apelido de peixe frito, ele foi peça central na geração que conquistou títulos históricos, como a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes de 81, além de vários campeonatos brasileiros e cariocas. A pousada do Leandro dispõe de 20 unidades com varandas totalmente equipadas para garantir conforto e comodidade, com capacidade total para 52 hóspedes. As unidades são distribuídas nas categorias Standard, Deluxe e Conjugada, atendendo a diferentes perfis de hospedagens. As suítes são cuidadosamente decoradas, priorizando aconchego e funcionalidade, características que definem a identidade da pousada. As toalhas são amplas e macias e tanto o dormitório quanto o banheiro contam com uma boa iluminação natural e artificial. Em todas as categorias, os hóspedes encontram comodidades como frigobar com bebidas, ar-condicionado, Wi-Fi, TV a cabo, telefone, secador de cabelo e cofre, assegurando uma estadia confortável e prática. As suítes standard contam com cama tipo americana e as suítes conjugadas possuem 2 dormitórios interligados, também equipados com cama tipo americana, sendo ideais para famílias maiores. As suítes deluxe oferecem cama queen size, com possibilidade de inclusão de cama de solteiro, conforme a composição familiar. A maioria das acomodações possui ou vista para a rua principal ou para a área da piscina, permitindo ao hóspede escolher entre maior movimentação ou um ambiente mais voltado ao lazer. Agora, outra curiosidade: o Leandro foi 2 vezes premiado com a bola de prata da revista Placar, em 82 como lateral direito e 85 como zagueiro. Isso mostra a excelência técnica em diferentes funções. Você sabia que tinha um grande jogador de futebol que tinha uma pousada no Rio de Janeiro? Então se inscreve no canal, curta esse vídeo. Aqui no Olhar Hoteleiro você sempre vai conhecer novidades no mundo da hotelaria e conhecer novos hotéis para se hospedar no Brasil e no mundo. A pousada do Leandro oferece Wi-Fi gratuito com boa cobertura em toda a propriedade, atendendo adequadamente às necessidades de conectividade dos hóspedes. A recepção funciona em regime de 24 horas, garantindo suporte contínuo durante toda a estadia, e o empreendimento disponibiliza serviços de room service. A limpeza das acomodações pode ser realizada diariamente, mediante solicitação do hóspede, bastando deixar a chave na recepção. E para maior controle da privacidade, as unidades contam ainda com aquela placa de não perturbe, que pode ser pendurada na maçaneta externa, permitindo ao hóspede sinalizar claramente sua preferência por não receber atendimento naquele momento. E embora a pousada não disponha de serviço interno de lavanderia, há uma opção localizada a menos de 50 metros, o que minimiza essa ausência, especialmente em estadias mais longas. Em relação ao estacionamento, a pousada não possui área própria, informação comunicada de forma transparente antes mesmo da finalização da reserva. Em frente ao hotel, há uma calçada recuada com capacidade para até 6 veículos, além de 3 vagas adicionais paralelas à via, também frente à pousada. Quando necessário, é solicitado que a chave do veículo seja deixada na recepção para eventuais manobras. As vagas não são garantidas nem reservadas, funcionando apenas por ordem de chegada. Na recepção, os hóspedes encontram panfletos informativos com indicações de restaurantes, passeios turísticos e diversos serviços disponíveis na cidade, facilitando o planejamento da estadia e a vivência do destino. O espaço também oferece a possibilidade de adquirir itens exclusivos da pousada do Leandro, incluindo bolsas femininas, camisas oficiais com bordado do autógrafo do próprio Leandro, que é um destaque que reforça o caráter autoral e a conexão direta com a história do empreendimento. E mais uma curiosidade: em pesquisas recentes, Leandro é considerado entre os maiores ídolos da história do Flamengo, atrás apenas de nomes como Zico e Júnior, que mostra a dimensão da sua identificação com a torcida. A área social da pousada do Leandro é um ambiente acolhedor e bem distribuído. Apresenta uma arquitetura que combina madeira e áreas verdes com a paleta equilibrada com branco e azul, criando uma atmosfera harmoniosa que favorece a imersão na natureza sem perder a proximidade com a área da praia. A piscina, que conta com bar molhado, permite que o hóspede desfrute de drinks sem precisar nem mesmo sair da água, especialmente preparado pelo colaborador Marcelo. Ao redor, há mesas com guarda-sóis, além de cadeiras e espreguiçadeiras, criando diferentes possibilidades de uso, seja para quem busca tomar sol, descansar à sombra
ou simplesmente contemplar o ambiente com tranquilidade. Esse conjunto favorece uma permanência prolongada na área comum, especialmente em dias de clima mais quente, comuns da região dos lagos. Complementando a oferta de bem-estar, a pousada dispõe de sauna a vapor, ideal para momentos de relaxamento após a praia ou ao final do dia, e há também uma mini academia que atende a hóspedes que desejam manter a rotina leve de exercícios durante a estadia, onde o Leandro tem uma foto com Pelé. Agora o destaque é a sala de vídeo, localizada em uma área coberta, em frente à piscina, que abriga um dos espaços mais simbólicos da propriedade. A exposição de troféus, medalhas e itens históricos conquistados por Leandro ao longo de toda a carreira, além de quadros com fotografias marcantes de sua trajetória no futebol. E esse ambiente transforma a área social em um verdadeiro espaço de memória, quase um museu dedicado à trajetória do Leandro, conectando esporte, história e hospitalidade de forma autêntica e acessível ao hóspede. No mesmo espaço, os hóspedes contam ainda com uma mesa de carteado, estimulando a convivência em momentos descontraídos em grupo, além de redes estrategicamente posicionadas, perfeitas para o descanso, leitura ou simplesmente para apreciar o ritmo mais calmo da pousada. De forma geral, a área social se mostra bem estruturada, funcional e coerente com a proposta do hotel, oferecendo múltiplas opções de lazer, valorizando tanto o descanso quanto a experiência afetiva ligada à história do seu proprietário. Agora, outra curiosidade. Durante o auge da sua carreira, o Leandro despertou interesse em clubes europeus, mas optou por permanecer no Flamengo, reforçando a sua identificação com o clube e sua trajetória singular no futebol brasileiro. Do ponto de vista operacional, uma melhoria simples que poderia agregar valor à experiência do hóspede seria a disponibilização de um cardápio físico com os drinks e os respectivos valores na área da piscina. Essa medida facilitaria a escolha dos drinks, aumentaria o acesso aos seus valores e poderia inclusive estimular o consumo espontâneo, sem demandar investimentos significativos por parte da pousada. Durante a minha hospedagem na suíte de luxo, eu observei que apesar de a cortina ser blackout, a entrada de luz pelas laterais da cortina impede o escurecimento total do ambiente, podendo impactar hóspedes mais sensíveis à luminosidade. Como oportunidade de melhoria, um ajuste no dimensionamento da cortina, de modo a vedar completamente as laterais, seria uma solução simples, de baixo custo e com impacto positivo no conforto percebido na acomodação. Por estar localizada em região litorânea, a pousada está naturalmente exposta à ação da maresia, o que acelera o desgaste de materiais e acabamentos. Nesse contexto, a adoção de um plano de manutenção preventiva mais recorrente em algumas áreas pode contribuir para preservar a estética e a funcionalidade dos espaços, garantindo que a boa experiência percebida pelo hóspede se mantenha ao longo de mais tempo. Como oportunidade de cortesia para ampliação da experiência do hóspede, a disponibilização de cadeiras ou guarda-sóis, seja por meio do empréstimo ou seja por meio de aluguel, poderia agregar a conveniência à estadia, especialmente considerando a proximidade com a praia. Essa iniciativa tende a reforçar a percepção de cuidado, praticidade e alinhamento com o perfil de lazer do destino, sem exigir intervenções estruturais tão significativas. A Pousada do Leandro espera por você em Cabo Frio, como convite ao descanso bem vivido, qualquer que seja o seu time. Entre o azul do mar da Praia do Forte e a praticidade de uma localização estratégica, o tempo em família desacelera, os dias ganham leveza e cada detalhe convida a permanecer. Seja um fim de semana ou seja um feriado prolongado, é o cenário ideal para viver Cabo Frio com conforto, autenticidade e tranquilidade. E você sabia que, embora clássico lateral direito, o Leandro também atuou como zagueiro e em outras posições quando necessário, demonstrando versatilidade e inteligência tática? E os selos de qualidade Olhar Hoteleiro vão para a localização e a experiência autoral da Pousada do Leandro, uma hospedagem que vai além da estrutura física do serviço, incorporando valor simbólico, histórico e emocional de estar em um empreendimento concebido e vivenciado por um dos jogadores mais icônicos da história do Flamengo. E isso é um diferencial intangível, difícil de ser replicado, que agrega autenticidade e singularidade à experiência do hóspede. E você, já conhecia esse hotel? Conhece alguma hospedagem cujo proprietário seja também um grande jogador de futebol ou uma personalidade artística? Me conta aqui nos comentários. A sua sugestão pode integrar o portfólio de curadoria do Olhar Hoteleiro. Obrigada pela sua companhia, saudações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bateu Zico, levantou a boca na meta, cabeceou Leandro! Dentro! Para o velho!